Os caminhões Dodge marcaram presença nos anos 1970, mas acabaram virando Volkswagen. Bem-vindo ao canal Carros SV. Hoje, vamos explorar a história dos icônicos caminhões Dodge no Brasil. Preparem-se para uma jornada repleta de potência, tradição e inovação. Dos primeiros modelos que desbravaram as estradas brasileiras até as versões mais modernas que continuam a marcar presença nas rodovias do país, vamos desvendar os segredos por trás da lendária marca Dodge. Apertem os cintos e embarquem conosco nessa aventura sobre rodas. A Chrysler deu seu primeiro passo no Brasil em 1967 com a aquisição da Simca, trazendo consigo melhorias para os modelos Chambord, que foram lançados como Esplanada Regente. Em outubro de 1968, introduziu o GTX e apresentou sua linha de caminhões e picapes. Embora muitos conheçam o Ford F600 e a F100, assim como o Chevrolet D60 e a picape D10, a familiaridade com o Dodge D700 é mais comum do que com a D100. É interessante notar que a Chrysler, hoje parte da Fiat, nos Estados Unidos, se concentra principalmente na produção dos Ram 4500 e 5500, considerados caminhões, especialmente o 3500 devido ao seu conjunto de rodas duplas, enquanto a GM fabrica a GMC Sierra 3500 e importa os caminhões Chevrolet Cara-Chata. A chegada do D700. A introdução do D700 ocorreu em maio de 1969, com um claro objetivo em mente: competir diretamente com o Ford F600 e o Chevrolet C64. Equipado com um câmbio manual de 4 marchas, o D700 apresentava um motor V8 318 de 5.2 litros da família LA, já conhecido nos Dodge V8 nacionais. Seu bloco e cabeçote eram de ferro, com comando de válvulas no bloco acionado por corrente metálica. Com um diâmetro de 99,3 mm e um curso de 84,1 mm, totalizava 5.212 cm3, o maior motor já fabricado no Brasil até então. Dotado de carburador de corpo duplo, entregava 42 kgfm de torque a 2.400 RPM e 198 HP a 4.200 RPM, tornando-se o caminhão a gasolina mais potente do país. Sua suspensão era do tipo dependente, com eixo rígido e feixe de molas em ambos os eixos, enquanto os freios eram a tambor nas 4 rodas. A direção era do tipo rosca sem fim e o tanque de combustível tinha capacidade para 104 litros. A chegada do D400 como primeiro adversário do Ford F350. Em agosto de 1969, o Ford F350 ficou sem adversários durante 10 anos. Agora tinha um rival direto e já lançado como linha 1970. O motor V8 318 de 5.2 litros nele era calibrado para 203 cavalos, fazendo ser o caminhão mais potente a gasolina. O câmbio era manual de 4 marchas e o tanque de combustível era de 68 litros, suspensão, freios e direção herdavam o esquema do D700. Em janeiro de 1970, a linha 1970 trazia como novidade o motor a diesel para o D700. A GM demoraria 7 anos para ter o caminhão a diesel nacional, a Ford demoraria 4 anos e a Chrysler apenas 10 meses na opção a diesel. Os caminhões Dodge a diesel começavam a sua escalada no mercado brasileiro. O motor era o 6 cilindros Perkins de 5.8 litros chamado de 6A357 com bloco e cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco, o seu diâmetro era de 104,1 mm e o curso era de 114,3 mm, o que totalizavam 5.841 cm3. Ele era dotado de bomba injetora e com isso gerava 40,3 kgfm a 1.350 RPM e 140 cavalos a 3.000 RPM. Em março de 1970 era lançado o D700 6x2 a gasolina ou a diesel. A chegada do D900. Em outubro de 1970, na linha 1971 chegava o D900 com rodas raiadas, para-choques mais largos, câmbio manual de 5 marchas, direção hidráulica opcional, freios acionados a ar.
Os motores eram os mesmos 318 V8 5.2 a gasolina e o Perkins 6 cilindros 5.8 a diesel, e o tanque de combustível era de 150 litros, que naquele momento podia ser opcional para o D700. Em outubro de 1971, na linha 1972, nada muda. Em outubro de 1972, na linha 1973, também seguiram sem alterações. Em outubro de 1973, na linha 1974, estoura a crise do petróleo. Em outubro de 1974, na linha 1975, sem alterações. Em outubro de 1975, na linha 1976, como resposta à crise do petróleo, surge o Dodge D400 a diesel. Com seu motor Perkins 4236 de 3.9 litros, o seu diâmetro era de 98.4 mm e o curso era de 127 mm, o que totalizavam 3.860 cm3. E com bomba injetora de atuação direta ele gerava 30 kgfm a 1.500 RPM e 90 cavalos a 3.000 RPM. Lembrando que os números são brutos. Em outubro de 1976, na linha 1977, nada muda. Em outubro de 1978, na linha 1979, sem alterações. E a marca passava ao controle da Volkswagen e com ela a produção de caminhões. Vale lembrar que a Chrysler comprou as antigas instalações da International Harvester para produzir caminhões. Em outubro de 1980, a Volkswagen assume o controle total de vez e a linha 1981 agora era em valores líquidos e com isso gerava 32 kgfm a 1.350 RPM e 114 cavalos a 3.000 RPM. A administração Volkswagen. Em janeiro de 1981 chegavam os modelos E11 e E13 que estreavam o Chrysler 318 V8 de 5.2 litros convertido ao álcool. O carburador de corpo duplo dá lugar à injeção direta mecânica e com isso passou a gerar 36 kgfm a 2.400 RPM e 156 cavalos a 4.000 RPM. Vale lembrar que agora os valores eram líquidos e o câmbio era manual de 5 marchas. Em fevereiro a empresa é renomeada Volkswagen Caminhões, em março de 1981 com a chegada dos 11, 133 e 130 da Volkswagen. O D700 e o D950 dão adeus, embora a base foi mantida nos caminhões Volkswagen, mas o motor MWM era novidade dos Volkswagen em relação aos Dodge. Na mesma época os V8 a gasolina dão adeus, inclusive o Dodge D400 perde a opção do V8 a gasolina e não ganha versão a álcool. O curioso é que o E11 se tornava o primeiro caminhão a álcool. Lembrando que o 292 6 cilindros a álcool da Chevrolet vinha depois, sem contar algumas incursões de Volvo, Scania e Mercedes-Benz. A chegada do 6x4 se deu em outubro de 1981, era o modelo E21, que tinha câmbio manual de 6 marchas, rodas raiadas, o motor era o mesmo V8 318 de 5.2 litros convertido a álcool para o E13 e para o E11, tinha redução no diferencial, já o tanque vinha do antigo D900 com seus 150 litros. Em março de 1982 chegava o D14000 TD que era a versão diesel do E21. O motor era o 6 cilindros MWM 229/6, o seu diâmetro era de 102 mm e o curso era de 120 mm, o que totalizavam 5.883 cm3, com bloco e cabeçote de ferro. Comando de válvulas no bloco acionado por varetas. Ele gerava 36.6 kgfm a 1.600 RPM e 130 cavalos a 3.600 RPM, é o mesmo motor usado no 11 133 e 130. Em outubro de 1982, na linha 1983 era o D400 que dava o seu adeus passando o bastão para o Volkswagen 680 e o seu próprio motor também. Em outubro de 1983, na linha 1984 nada muda. Em outubro de 1984, na linha 1985 segue sem alterações. E o fim chega em outubro de 1985 com a chegada do 22 166x4. Com isso a Volkswagen enterra os caminhões Dodge no Brasil.
Mas a história seguiu nos Volkswagen caminhões hoje chamados de Worker e Delivery com motores Cummins ou MAN. Os caminhões Dodge tiveram presença nas estradas brasileiras dos anos 1970, inclusive a própria Dodge só ficou em segundo lugar no mercado atrás da Mercedes-Benz, lógico que bem de longe. Teve motores V8 a gasolina, usou motores Perkins a diesel ou MWM, no caso o 6x4 a diesel já sob o comando da Volkswagen. E chegou a ter versão V8 a álcool nos últimos dias. Hoje ao menos o Delivery e o Worker são herdeiros diretos dele. Este foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não é inscrito, dê uma força aí pro canal com sua inscrição. Até o próximo. Muito obrigado.